Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos. Você está em mais um conteúdo do nosso canal, do curso Elétrica Prática Online. O meu nome é Wesley, eu sou técnico em eletrotécnica, eletricista, e eu ajudo eletricistas a ter sucesso em sua carreira, seguindo os meus métodos e as minhas estratégias. E o que é o eletricista de sucesso? Eletricistas de sucesso são eletricistas que ganham de R$2.000 a R$8.000 por mês, seguindo as estratégias e os métodos testados e validados. Tá certo, pessoal? No vídeo de hoje você vai estar vendo hoje sobre como dimensionar os cabos elétricos. Tá certo, pessoal? Vamos lá! Então, pessoal, como eu disse para vocês aí, hoje o nosso tema é sobre dimensionamento aí de cabos, tá certo? De cabos elétricos, um tema muito importante, importantíssimo para o dimensionamento. Qual é a importância de nós dimensionarmos o cabo corretamente? Quem nunca viu aí, um exemplo clássico que acontece em maioria das residências, onde o chuveiro, um exemplo do chuveiro, o chuveiro está na instalação e de repente ele começa a derreter o cabo, tá certo? Às vezes é uma emenda mal feita, tá certo? Que foi mal realizada ali uma emenda, mas na maioria das vezes é o cabo não está dimensionado corretamente. Vale lembrar que para dimensionar o cabo é importante você dimensionar o cabo relacionado à potência daquele sistema, ou seja, qual é a carga que vai passar por aquele cabo, certo? Quando a carga que for passar por aquele cabo se ela suporta, se aquele cabo suporta realmente aquela carga para que todo o sistema funcione normalmente. Outro ponto importantíssimo também, que é bom frisar e importante na instalação elétrica, é o cálculo da queda de tensão, ou seja, é a distância aí que você está fazendo essa instalação. Isso daí é muito importante, porque tem uma diferença, para que você entenda. Tem uma diferença entre você fazer uma instalação de um chuveiro que está do quadro de distribuição, tá certo? Até o ponto que está o chuveiro. Uma distância aí de 10 metros, vamos colocar. É um tipo de instalação, então ali quase você não tem perca. Diferentemente, uma instalação que o chuveiro está a 150 metros do ponto de distribuição. Então, essa distância, tem uma queda de tensão aí que deverá ser calculada para que você alcance a perfeita instalação. Para que não aconteça, como acontece em algumas residências, de instalações, que quando liga o chuveiro, a luz fica baixinha, a luz fica bem baixa. Por quê? Porque há um mau dimensionamento ali dos condutores elétricos. Sem contar também que uma instalação bem feita, perfeita, e uma instalação que ela está dentro do padrão da NBR 5410, que segue as normas brasileiras de instalação elétrica. A instalação que está de acordo com a NBR 5410, você não corre risco. Lembrando que instalações elétricas é importantíssimo que você tenha um profissional fazendo serviço elétrico para que você não corra risco em instalações elétricas, tá certo? Existem muitas pessoas que procuram outros profissionais para fazer a instalação devido ao preço. Fala, não, esse vai cobrar mais barato, mas é aquela frase, o barato ele pode sair caro nas instalações elétricas quando se trata de dimensionamento de cabos, tá certo, pessoal? Acompanhe comigo agora essa aula que nós gravamos aí. Essa aula faz parte aí do nosso curso Elétrica Prática Online e eu estou disponibilizando aí para você. Acompanhe comigo essa aula de como calcular, aí e dimensionar os seus condutores elétricos, os cabos elétricos. Acompanhe comigo aí, pessoal. Então, a nossa aula vai ser sobre dimensionamento, tá certo? Dimensionamento, tá certo? Dimensionamento
de cabos elétricos, certo? Certo? Cabos elétricos. Nós vamos colocar aqui de uma hipótese, né? Que um circuito ele já está com a sua carga, tá certo? Então eu não vou entrar muito num conceito de formação de carga. Então eu já vou colocar os circuitos aqui, tá certo? E as cargas respectivas de cada circuito. E daí nós vamos já ver direto o cabo que nós vamos utilizar para isso. Lembrando que é uma aula para a gente tirar as dúvidas, tá certo? Todo o material específico está dentro do nosso curso, né? O passo a passo lá está dentro do nosso curso. Essa aula é uma aula mais para tirar as dúvidas sobre as matérias. Então, recapitulando o que está já dentro do curso, é assim, tá certo? Então, vamos colocar o primeiro circuito, que é um circuito de iluminação, tá certo? Ó, circuito de iluminação, certo? O segundo circuito é o circuito de tomadas, tá certo? Estou colocando aqui o circuito de tomadas. O terceiro circuito é o circuito de chuveiro, tá certo? Chuveiro elétrico. E o quarto circuito aqui, vamos colocar que é uma tomada específica. Vamos colocar que é uma torneira, tá certo? Torneira elétrica, tá certo? Então é aqui que nós vamos colocar. Para essa iluminação, somando, isso tudo aqui é hipotético. Então estou dando valores hipotéticos para nós sabermos o que nós vamos fazer, tá certo? Então na iluminação, circuito hipotético, eu somei todas as cargas da iluminação, ou seja, todas as lâmpadas eu somei e deu um total lá de 1.900 watts, tá certo? Deu um total de 1.900 watts. As nossas tomadas, né, usando a carga de tomada, né, atribuindo a cada 100 VA para a tomada, nós já vimos lá nas aulas, né, e o termo que nós usamos para colocar sobre as tomadas. Atribuindo, transformando as tomadas, hipoteticamente, nós vamos colocar aqui que de tomada eu tenho 3.500 watts de tomada, tá certo? O chuveiro eu tenho aqui também 5.500 watts, tá certo? E na torneira elétrica eu tenho aqui também, uma torneira de 3.200 watts, tá certo? Esse circuito aqui é um circuito de 110 volts, tá certo? Esse circuito aqui, né, das tomadas, é um circuito de 110 volts também, é tudo hipotético, nós estamos só para nós acharmos aqui os condutores elétricos aqui na frente, tá certo? E esse aqui é em 220 volts, tá certo? A torneira elétrica também 220 volts, né? Logo, nós teremos aqui as seções de cabo. Como, né? Eu não sei se você já estar lembrando, mas eu quero colocar aqui para você o triângulo, né, das grandezas. Então eu tenho a potência, eu tenho a tensão e eu tenho a corrente elétrica, tá certo? Ou seja, então quando eu quero achar aqui a corrente elétrica, né, nós vamos precisar da corrente elétrica aqui, né, para que nós logo achemos a nossa carga, tá certo? E através da carga nós consigamos achar aí os cabos elétricos, tá certo? Os cabos elétricos. Então, para nós acharmos aqui, nesse caso hipotético, né, lógico que aqui há uma conversão de tomada que nas aulas que vão chegar, né, lá quem está dentro do curso já sabe essa conversão aqui, esse cálculo, né? Que é o primeiro cálculo vem em VA, tá certo? Que é volt-ampere, tá certo? Que é uma tensão aparente, tá certo?
É uma carga amparente que nós fazemos a conversão de VA para o watts, tá certo? E isso aí lá dentro do curso os nossos alunos já sabem disso, né? Quem já chegou ali na nossa parte de interpretação de planta elétrica já conhece e sabe esse cálculo aqui, que não vai dar para passar agora, mas já está lá no curso. Então, logo nós temos a carga em watts, certo? Porque o foco nosso aqui é resolver a questão de cabos elétricos. Então nós temos a nossa carga em watts, tá certo? Todas as cargas nossas em watts. E agora eu preciso de achar a corrente elétrica, né? Então, para mim achar a corrente elétrica, que é a carga, nós vamos usar aqui o triângulo da grandeza, tá certo? Logo, então, nós vamos agora ver o cálculo para chegar à corrente elétrica. Como que nós vamos usar aqui o triângulo das grandezas? Nós precisamos de achar, no caso, a corrente elétrica. Eu venho aqui com a mão, né? Com a mão aqui e tampo a corrente elétrica, que é o I, representado pelo I. Então, logo nós vamos ter a potência dividido, a potência aqui, ó, dividido pela tensão, tá certo? Então, para mim achar a corrente elétrica, eu tenho a potência dividido pela tensão. Ou seja, para mim achar a corrente, eu tenho a corrente elétrica, eu tenho a potência, que é dada em watts, né? A potência, dividido pela tensão, que é dada em volts, tá certo? Então, nós vamos fazer esse cálculo aqui, né? 1.900 watts dividido por 110, nós vamos chegar ao resultado. 3.500 watts dividido por 110, nós vamos chegar ao resultado também. 5.500 watts dividido por 220, nós iremos chegar no resultado. É a mesma coisa. 3.200 dividido por 220, nós chegaremos ao resultado em corrente elétrica. Então, o que acontece aqui? Nós achamos, né, hipoteticamente, né, a carga do circuito de iluminação, achamos a carga aqui, né, das tomadas, achamos a carga chuveiro, achamos a carga da torneira elétrica, certo? Então é o primeiro item, a carga. O segundo é a tensão que ele vai trabalhar, né? Então nós temos a tensão da iluminação, a tensão das tomadas, a tensão do chuveiro e a tensão da torneira elétrica. Então logo nós tivemos isso. Dentro do triângulo das grandezas, nós utilizamos o nosso recurso, P dividido por V, ou seja, potência dividido pela tensão, logo nós achamos a corrente elétrica de cada circuito, tá certo? Então, nós achamos que a corrente aqui é 17.2, 31.8, 25 e 14. Com isso, né? Com isso, nós vamos para cada circuito aqui, né? Encontrado agora, para cada circuito aqui encontrado, designar o cabo específico, tá certo? Então, para um circuito que suporta até 17.2 ampere, eu preciso de instalar ali um cabo de 2,5, tá certo? Então, um cabo de 2,5 mm, ele vai suportar nesse circuito aqui, um cabo de 2,5 mm, ele vai suportar até 21 ampere, né? Esse cabo aqui, ele suporta até 21 ampere, tá certo? Ele suporta até 21 ampere. Por quê? Porque o abaixo de 2,5 é 1,5 mm. 1,5 mm ele vai dar 15 amperes. Então, ele vai ficar subdimensionado, ele vai ficar abaixo, né? Então, nessa recomendação, entraria o cabo de 2,5 mm. Para o sistema de tomadas aqui, né, que tem 3.500 watts, 110 e 31, né, 31 ampere ali, né, que vai comportar 31 ampere, eu preciso colocar um cabo de 6 milímetros, tá certo? De 6 milímetros. O cabo de 6 milímetros, tá certo? De 6 milímetros ele aguenta até 36 ampere, tá certo? Ele aguenta até 36 amperes. Logo, esse cabo comporta toda essa carga aqui, tá certo?
Para o cabo do chuveiro, então, chuveiro 5.500, 220, 25 amperes, tá certo? Para o sistema do chuveiro, nós logo precisaríamos colocar um cabo aqui de 4 milímetros, tá certo? 4 milímetros. Porque logo o cabo de 4 milímetros, ele vai suportar 28 amperes, tá certo? Ele vai suportar 28 amperes aqui, tá certo? E lembrando que a carga dele é 25 amperes. Então, eu tenho uma sobra aqui ainda, tá certo? Eu tenho uma sobra aqui ainda. A torneira elétrica, que é de 14,5, tá certo? Ela colocaria-se um cabo que aqui seria de 1,5, 1,5 milímetro. Por quê, professor? Porque 1,5 milímetro ele suporta até 15,5 amperes. Ou seja, esse cabo ele comporta até essa torneira aqui, tá certo? Dentro dessa especificação. Então, o segredo para dimensionar cabos e condutores elétricos é esse. Então, isso, todo o material está lá dentro do curso, está detalhado aqui, é só mesmo para tirar as dúvidas, tá certo? Então, logo nós teremos o que precisa? Eu preciso de uma carga, tá certo? Eu vou precisar da carga, então se eu tiver a carga do componente do equipamento, logo eu vou ter a tensão. Eu tendo a tensão, eu chego na corrente elétrica. Eu obtendo a corrente elétrica, eu consigo dimensionar o cabo, né, para essa instalação, certo? Voltando, o que acontece? Imagine que aqui é o quadro, né, o quadro de energia, tá certo? Aqui é o quadro. E aqui é o quadro, tá certo? Onde sai a tensão. E aqui é a residência, tá certo? Aqui é a residência. E aqui está o chuveiro, tá certo? Chuveiro. Aqui está o chuveiro. Positivo? Certo? E aqui, lá está o chuveiro, aqui sai a alimentação. A alimentação ela sai, no caso aqui ela vem por cima, até lá o chuveiro. Tá certo? É isso que está acontecendo. Dessa distância aqui a essa distância aqui, hipoteticamente dessa distância aqui, eu tenho 150 metros. 150 metros aqui, ó. Eu tenho 150 metros de distância. Eu tenho 150 metros de distância. Esse equipamento aqui, ele não está funcionando. Mas embora ele está dimensionado da forma correta. O cabo é o que tem que ser, a tensão é o que é para ser, que é a tensão do local, mas ele não funciona. O que está acontecendo aqui nesse exemplo que um dos nossos alunos estão com dúvida? É chamado sobre a queda de tensão, tá certo? É a queda de tensão, é o espaço de comprimento que há uma queda de tensão, tá certo? Segundo a NBR 5410, o limite aceitável de uma queda de tensão é de até 4%, tá certo? De até 4%, tanto para cima quanto para baixo. Em circuitos 220, é aceitável, tá certo? O mínimo, né, de um circuito 220, desse 4%, é 211, tá certo? 211 volts. E o máximo aceitável é 228, né? 228 volts, tá certo? O mínimo e o máximo, segundo a NBR 5410. Então existe um cálculo que a gente vai calcular aqui agora, para que nós chegamos a essa conclusão de que, eu já vou adiantar para você, esse cabo aqui deverá ser trocado. Embora o equipamento esteja especificado, certo, né? O cabo que está sendo instalado está certo, mas o que está complicando essa instalação é a distância, é muito longo, é 150 metros. Então é muito longo essa distância, tá certo?
Então nós vamos fazer um cálculo aqui hipotético baseado no chuveiro, lá que a gente viu dos circuitos, né? Antes de eu apagar aqui, dos circuitos. Então, um chuveiro, tá certo? O chuveiro, ó, o chuveiro, ele é 220 volts, ele tem uma carga de 25 amperes e o cabo que ele está sendo utilizado é o cabo de 4 milímetros, tá certo? É essa a hipótese. Isso aqui está tudo certinho, tá certo? Essa especificação está tudo certinho, mas o que está complicando é a distância. Então, essa distância aqui é que está complicando, tá? Então, logo nós vamos ver aqui, ó, que a queda de tensão, que é o quê? Então, nós vamos colocar aqui a distância, né, que é 150 metros, tá certo? Então, logo nós vamos ter aqui, ó, a fórmula é essa. Então, é a distância, tá certo? Abre parênteses. Esse aqui é o P. O P é 0,017, é o material do cobre. Então, a gente tem que calcular o material dessa distância. Esse aqui é o valor do cobre, tá certo? Logo, nós vamos ter a distância, que é 150, tá certo? Vezes 0,017, que é o P, que é a parte do cobre, tá certo? Dividido pela seção transversal do cabo, né? Que é 4 milímetros, vai dividir por 4 milímetros e vai multiplicar pela corrente, que é o 25 amperes, tá certo? 25 amperes, tá certo? Então, continuando, pessoal, ó, então a queda de tensão, ela vai ser igual, vou repetir o 150, tá certo? E agora nós vamos multiplicar aqui, 0,017 dividido por 104. Nós teremos o valor de 0,004, certo? 0,442. Esse valor aqui é o valor, né, dessa forma, vezes 25 agora, certo? 25 que é 1 ampere. Então, resolvendo aqui, eu vou continuar repetindo o 150 e logo nós teremos aqui 25 vezes 0,0042, nós teremos... Fazendo essa conversão aqui, fazendo esse cálculo aqui, nós teremos 0,105, certo? 105. Então, a queda de tensão aqui vai ser igual agora 150 vezes 0,105, logo nós teremos aqui 15,7. Isso aqui é em volts, tá certo, pessoal? Existe um outro cálculo que é feito para o sistema trifásico, mas no nosso caso residencial, sendo duas fases, é bifásico, né? Então nós vamos trabalhar com esse cálculo de monofásico e bifásico, é esse cálculo. O trifásico já tem, né, um cosseno aqui, já tem um outro tipo de cálculo. Então, instalações elétricas residenciais, nesse sistema aqui, é esse tipo de cálculo. Então, esse resultado é dado em volts. Então, esse valor aqui é o valor da queda de tensão. Ou seja, a energia ela vai sair daqui, ó, 220, tá certo? 220 volts. Ela vai chegar aqui no chuveiro com 15,7 volts a menos. Ou seja, no final do cabo lá, nós vamos ter 220 menos 15, tá certo? 15,7. Então, logo nós teremos no final do cabo aqui, alimentando o chuveiro, 220 menos 15,7. Nós teremos aqui 204,3 volts. Ou seja, a tensão que está chegando nesse chuveiro é de 204 volts, né? 204 volts.
Só que o chuveiro, para funcionar aqui, ele precisa de 220 volts, tá certo? Ao longo desses 150 metros aqui, essa energia foi sendo dissipada, foi perdendo pela queda de tensão, ou seja, esse chuveiro aqui provavelmente ele não vai funcionar. E se funcionar, há uma grande chance dele queimar, tá certo? Mas aí você vai perguntar, professor, mas o cabo é o correto, a corrente é a correta, mas a tensão não está chegando certo. Então qual que é a solução? A solução aqui, o cliente não gosta muito dessa solução, mas a solução aqui é aumentar aqui o diâmetro do cabo, tá certo? É aumentar. Você vai ter que passar esse cabo de 4 milímetros e para 10 milímetros, tá certo? Mas como que você sabe disso, né? Como que você sabe que você vai ter que passar desse para esse? Realizando os cálculos, tá certo? Realizando os cálculos. Esse mesmo cálculo que nós fizemos aqui. Vale lembrar que a NBR 5410, ela admite uma perca mínima de 4%. 4% de 220 é 211. E o que está chegando lá no chuveiro é 204. É muito baixa essa carga para chegar lá no chuveiro, tá certo? Então, para nós resolvermos esse problema com o cliente, então quando você chegar no cliente, é muito longe essa entrada do ponto de energia, aonde está o equipamento, tem que aumentar a bitola do cabo, lógico, fazendo esses cálculos aqui, tá certo? Eu vou agora mostrar para vocês aqui como que nós faremos aqui com um cabo de 10 milímetros e vamos fazer esse mesmo cálculo aqui para um cabo de 10 milímetros, se vai comportar aqui os 4% aqui de perca, tá certo? Então, pessoal, voltando aqui, logo então nós teremos a mesma coisa nessa forma. Temos a distância, que é 150 metros, tá certo? Nós temos o cabo, né, que a espessura dele, o cabo é cobre, então nós vamos calcular pelo material do cobre, que é 0,017. Nós vamos dividir agora, né, no cálculo passado nós dividimos por 4, porque o cabo era 4 milímetros. Agora nós estamos fazendo uma projeção de cálculo com o cabo 10 milímetros. Então aqui será um cabo de 10 milímetros, por isso o número 10. Multiplicado aqui, ele vai multiplicar pela corrente, que é a mesma corrente, é o mesmo equipamento, de 25 amperes. Tá certo? Então nós teremos esse seguinte cálculo, continuando. Eu vou repetir os 150 e vou aqui fazer essa conversão. 0,017 dividido por 10. Logo nós teremos então, pessoal, nós teremos então 0,0017, tá certo? E esse é o valor. Nós vamos multiplicar agora, né, pelo 25, tá certo? Multiplicando pelo 25, logo agora nós teremos 150, tá certo? E logo nós teremos aqui se nós multiplicarmos aqui novamente, 0,017 vezes o 25, logo nós teremos, aqui, pessoal, 0,0425. Então, multiplicando por 150, nós teremos aqui um resultado de, logo nós teremos aqui 6,37. Esse resultado aqui é em volts, tá certo? Então, nós teremos 6,37. Então, né, o que vai acontecer? Eu vou até apagar aqui agora, tá certo? Apagar aqui. Bora nesse exemplo aqui agora. Certo? Nesse exemplo aqui agora. Vamos lá. Então, pessoal, nesse exemplo aqui agora, eu tenho, saindo da rede geral, quadro geral de distribuição, QGD, quadro geral de distribuição. Saindo do quadro geral de distribuição aqui, sai 220. Para chegar num chuveiro aqui, eu tenho uma perca em 150 metros, com um cabo agora de 10 milímetros, tá certo? No cálculo, eu tenho aqui uma perca de 6,37. Então, logo eu terei que fazer esse cálculo. 220
menos 6,37. Então, logo eu terei 213,6 volts. Então, repare que nesse caso de um cabo 10 milímetros, sai 220 aqui e vai chegar em 150 metros, vai chegar 213 volts lá no chuveiro. Chuveiro vai funcionar, professor? Não vai. Agora ele vai funcionar de acordo com a NBR 5410, uma taxa até de 4%. Para menos, o mínimo aceitável é 211 volts. E o máximo, a elevação de carga, 228. Ou seja, 211, né, é o mínimo. Eu tenho chegando lá no chuveiro 213 volts. Então eu estou próximo do mínimo, então esse chuveiro vai funcionar normalmente, tá certo? Então é esse tipo de cálculo que é feito para dimensionamento de cabos em longa distância, tá certo? Onde o equipamento está muito longe, né, da fonte alimentadora. Por isso algumas instalações não funcionam bem. Por isso algumas instalações do chuveiro, né, isso acontece muito em área rural, onde a alimentação está longe e a casa está afastada. Nesse caso, o diâmetro do cabo ele tem que ser maior para que funcione perfeitamente a instalação elétrica. Tá certo, pessoal? Espero ter respondido a sua dúvida. Beleza, pessoal? Como você viu aí nessa aula, tão importante, tão fundamental sobre cálculo e você calcular o dimensionamento dos condutores elétricos e também da queda de tensão. Tá certo, pessoal? Nós ficamos por aqui, eu te agradeço pela sua atenção e também vale dizer, se você não é inscrito no canal, você possa se inscrever e se você ativar o sininho, curtir aí o nosso canal, se você está em outras mídias sociais que o nosso conteúdo está sendo divulgado, você possa curtir, seguir, compartilhar e engajar conosco aí, que isso faz toda a diferença para o nosso trabalho. Tá certo, pessoal? Eu ajudo eletricistas a terem sucesso. E o que é o eletricista de sucesso? São eletricistas que ganham de R$2.000 a R$8.000 por mês, seguindo os meus métodos e as minhas estratégias. Eu sou Wesley de Moura, técnico em eletrotécnica e eletricista, e até o próximo vídeo, pessoal. Eu te espero lá. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link que você conhece aí um pouco mais do nosso trabalho e também a nossa jornada do eletricista de sucesso. Você que quer entender mais como funciona essa jornada do eletricista de sucesso, no link abaixo você encontra aí, né, todas as explicações na nossa página oficial do curso Elétrica Prática Online, a jornada do eletricista de sucesso. Tá certo, pessoal? Forte abraço, eu te espero lá. Venha ser comigo o eletricista de sucesso, ganhando de R$2.000 a R$8.000 por mês, seguindo os meus métodos e as minhas estratégias. Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo. Wesley, aqui é José Mário, Salvador, Bahia. Eu fiz o curso Prática Online. Muito legal essa aula, me acrescentou muito. Foi muito legal, muito bacana, parabéns. Esse curso foi muito interessante para mim, estou atuando na área. Tá? Um forte abraço aí. E aquele que não fez ainda e tem dúvida, pode vir com a gente, que a gente coloca você nesse devido lugar aqui, ó. Aprender elétrica, prática online, muito bacana, viu? Venha com a gente, não fique aí parado não. Seja um profissional, seja grande, pense positivo, viu? Deus é contigo e o Wesley tá aí para ajudar, viu? Um forte abraço aí.